Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e hoje eu tô aqui em Goiânia e eu tô numa conversa, num bate-papo muito legal com o meu grande mestre, o professor Dr. Mustafa Amad, que está em Portugal hoje. E a gente estava conversando aqui e de repente a gente estava falando sobre um assunto que é muito interessante e que deixa muito ortodontista de cabelo em pé, que é biomecânica. E aí, a hora que a gente estava conversando, eu falei, não, peraí, vamos gravar isso aqui, porque isso aqui dá uma entrevista muito legal, e o pessoal que acompanha a gente aí no Mordida Cruzada vai gostar muito de ver isso. Então, eu queria estar com você aqui, junto com o professor Mustafa, e, Mustafa, fala oi pro pessoal aí. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Como é que estão as coisas? Espero E que eu, bem, né? Óbvio. então, e queria aproveitar esse gancho para pedir para você. Eu sei que você não está numa sala de aula agora, você não tem um quadro, você não tem slide, mas, na minha opinião, na minha e na de 100% dos alunos que estudaram com você, né? E aí eu queria que você falasse aí para o pessoal um pouquinho sobre biomecânica. Como, Mustafa, que eu consigo resolver um caso. Eu sei que tem várias formas de fazer isso, mas como que eu consigo resolver um caso de verticalização de molar usando conceitos de biomecânica? É porque o pessoal confunde muito centro de rotação, centro de resistência. A hora que você fala isso, o cara parece que está xingando a mãe dele, né? A hora que você fala, não, você pergunta onde que é o centro de rotação do dente? Onde que é o centro de resistência? Onde você vai colocar esse centro de rotação? O cara parece que você ofendeu a mãe dele, né? Ele fica nervoso quando você pergunta uma coisa dessa. Então, eu queria que você desse uma explicação rapidinha aí, com toda a habilidade que você tem, ninguém melhor para você para falar sobre isso, sobre centro de rotação, centro de resistência, biomecânica para verticalizar um molar. Vai lá, o desafio está lançado. O que você fala aí pro pessoal? Até coçando a cabeça aqui que esse Beto só me bota em fria, cara. Eu tô aqui, sem nada assim. Mas vamos lá. O que eu penso é o seguinte: se a gente tem um molar que está inclinado, né, não sei o quê, a gente tem várias possibilidades de fazer uma verticalização ou normalização desse dente. Eu posso verticalizá-lo distalizando a coroa, eu posso verticalizá-lo levando a coroa para distal e a raiz para mesial, ou simplesmente a raiz para mesial. E ainda mais, esses movimentos de coroa e de raiz, eles podem ser mantendo o dente no plano oclusal, extruindo o dente ou intruindo o dente. Então é possível a gente distalizar com intrusão, mesializar com intrusão, mesializar com extrusão e tudo mais. Então, para isso, a gente tem que saber algumas coisas básicas. Primeiro, centro de resistência. O centro de resistência, ele não muda, ele está sempre na região da trifurcação de um molar. A variação da localização do centro de resistência depende do tamanho da raiz, tamanho da coroa e base óssea, ou seja, da massa dessa região toda. Um osso que está mais ou menos numa certa posição, o dente mais ou menos ali, ou seja, se você movimentar esse dente para lá para cá, o centro de resistência vai estar sempre mais ou menos aqui na trifurcação. Okay? O que pode mudar então? É o centro de rotação. E a gente sempre fica falando, olha, o centro de rotação, o centro de rotação. A ideia não é pensar na aplicação da força, é pensar no centro de rotação. Ou seja, qual é o ponto do dente que eu não quero movimentar? Exemplo, se eu pegar, bom, eu quero que esse dente distalize a coroa, quero verticalizar com distalização para conseguir o espaço, aumentar o espaço para colocar um implante. E eu quero distalizar porque eu tenho um segundo molar superior que vai mastigar aqui em cima, então eu quero aproveitar. Muito bem. Se a gente imaginar uma raiz do molar, aqui não dá para fazer assim. Olha a dificuldade que o cara me bota. Vamos lá. Vamos supor que esse molar aqui está inclinado. Então, se ele inclinou para mesial a coroa, as raízes foram um pouquinho para distal, mas eu tenho duas raízes, certo? Uma raiz está mais alta em relação ao plano oclusal do que a outra. Outra está mais próxima do rebordo mandibular e uma está mais alta. Muito bem. Então, veja bem, se eu considerar esta raiz como o fulcro da rotação, imagina um compasso, que eu bote o compasso, a ponta seca do compasso no ápice dessa raiz e vou levar esse dente para trás. Então eu vou girar o compasso para trás. Então se você escolheu esse ponto
como centro de rotação, ou seja, esse pedacinho do dente aqui não vai se movimentar. Ele é o fulcro. Então, o dente vai se verticalizar a partir dessa raiz que está mais alta do que essa, né? O dente está inclinado. Então, o dente vai verticalizar, vai extruir. Essa raiz vai subir. E a coroa, então, vai extruir em função desta raiz que você escolheu. Vamos lá. Se eu escolher esta raiz que está mais baixa, esse dente vai distalizar e vai intruir, porque essa raiz está mais baixa que essa, então essa aqui vai descer. E o dente todo desce. Então a ideia é você olhar um dente que está inclinado e falar, muito bem, qual pedaço desse dente que eu não quero que movimente? Todo o dente vai se nivelar a partir desse ponto, não é isso? Então, essa é a primeira opção, é achar o ponto, o centro de rotação, ou seja, é aquele ponto que não vai movimentar. Outro exemplo, se eu quiser distalizar a raiz e mesializar a coroa, então esse é um movimento binário, rotação pura, movimento binário. O centro de rotação tem que coincidir com o centro de resistência. Então, coroa para um lado, raiz para o outro, na mesma proporção. Então, nós vamos ter uma verticalização do dente, verticalização da raiz, e o dente fica no mesmo plano occlusal. Porque se uma raiz subiu, a outra desceu. Então, a coroa mesial subiu, a distal desceu. Então, eu tenho uma verticalização. Então, o dente nem distaliza, nem mesializa, ele simplesmente roda nesse ponto, sem extrusão nem intrusão. E a outra opção, que é muito legal, porque às vezes a gente tem um espaço da extração do primeiro molar muito pequeno. O molar foi perdido precocemente, o segundo molar já erupcionou um pouco para mesial, ou erupcionou e mesializou bastante, então eu tenho um espaço relativamente pequeno. Então muitas vezes eu gostaria de mesializar a raiz e depois fechar o espaço para evitar um implante. Bom, a indicação disso, eu não vou entrar no mérito, né, quando distalizar, quando fechar, porque a gente não começa, então eu vou fechar todo mundo, não ponho mais implante. E não é bem assim. Essa quantidade não pode ser muito grande, a mesialização do molar é uma mecânica um pouco mais complicada, né, mais detalhada. E, então tem isso aí, não vou discutir planejamento, né, o que fazer. Mas agora nós estamos falando de como fazer. Então veja bem, se eu quiser mesializar a raiz, quem não vai mexer é a coroa. Então eu já sei que o centro de rotação deve estar aqui próximo, aqui em cima na região da coroa. Então olha aqui, esse dente está inclinado, né? Está dando para ver aí? Tá, né? Sim. Essa raiz, essa coroa, essa cúspide está mais baixa que o plano occlusal e essa está mais alta. Então se eu considerar como centro de rotação esta cúspide que está mais baixa, então olha, vou botar o compasso nessa cúspide e vou mesializar o dente. Então esse compasso vai girar para frente, para mesial. Ou seja, o dente vai mesializar, a raiz vai mesializar e ele vai intruir. Ele vai ficar mais baixo do que o plano de oclusão. Se eu considerar este centro de rotação, então o dente vai mesializar a raiz e vai extruir um pouquinho. Quando eu falo extruir, não é que o dente vai subir de onde ele estava. É que eu considero a cúspide distal ou a cúspide mesial. O plano occlusal está no meio do dente, ó. A cúspide distal está extruída. Então eu vou levar ela como ponto, todo o dente vai ficar na altura da distal, ou a mesial. Então, muito bem. Então, primeira coisa, que eu acho que não é difícil, desde que você esteja raciocinando nesse sentido, é achar o centro de rotação. Você escolhe, olha, eu quero este centro porque o compasso vai girar o dente para cá, ou vai girar para lá. Então, e é legal, quando a gente está dando aula ou numa conversa, a gente tem um quadro, uma lousa, um pedaço de papel, e a gente pega o compasso e é fácil de enxergar. Então, se o colega aí experimentar isso no papel, ele vai ver que não é difícil mesmo. Muito bem. Então agora está resolvido o meu problema. Então eu já sei aonde achar o ponto de rotação. Segundo ponto agora. Aonde que eu vou botar essa força? Como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou fazer essa força acontecer para que o centro de rotação seja onde eu quero? Exemplo. Se eu considerar que eu vou verticalizar o dente com distalização da coroa, para abrir o espaço, e quero um pouquinho de extrusão, então olha, lembra das raízes? Eu vou considerar a raiz que está mais alta, né? Estou falando inferior, né? A raiz que está mais alta. Então esse dente vai girar para lá e ele vai ficar nessa altura da raiz. Então ele vai ficar um pouquinho mais destruído do que estava. Muito bem. Então, se eu considerar essa raiz distal,
a regra é o seguinte, a força tem que ser aplicada diametralmente oposto ao centro de rotação. A gente sempre fala assim, o centro de rotação está diametralmente oposto ao ponto de aplicação da força, passando pelo centro de resistência. Agora é só pensar o contrário. Eu achei esse centro de rotação, que é como eu quero o movimento, então você traça uma linha, passando pelo centro de resistência, diametralmente oposto está ali. Então, por exemplo, se eu tenho o dente está mesializado, eu quero verticalizar com um pouquinho de extrusão, vou considerar a raiz mais alta. Se eu traçar uma linha diametralmente oposto, é possível que caia mais ou menos na mesial do tubo. Tem que olhar ali, onde é que é. Pode ser que dê na mesial do tubo. Se o dente está muito inclinado, é um pouco mais para frente ou mais para trás, né? Por ali. Então, se você aplicar uma força, por exemplo, uma mola aberta. Passou um fio, botou uma mola aberta. Essa força está na mesial do tubo. Aonde está o centro de rotação? Na raiz distal. Então esse dente vai verticalizar e vai extruir. Isso é até lógico. Se você pegar um caso, um tapodonte, um paciente, e falar, bom, se eu colocar uma mola aberta, esse dente vai distalizar e vai extruir. É óbvio. Fala, não, vai extruir. Todo mundo sabe que é. Tá bom, mas é por quê? Porque sim? Não, é porque o centro de rotação está ali, o dente vai girar em torno dali. Então quando é um movimento muito óbvio, muito simples, tá bom, não precisa nem explicar muito. Mas se você pegou esse raciocínio de achar o centro de rotação onde é que está, você entende qualquer outra mecânica.